No vídeo de hoje quero fazer algumas projeções de preço para o Bitcoin, até que preço o Bitcoin pode alcançar ainda em 2025, supondo um cenário de alta. Vamos falar sobre isso. O disclaimer básico aqui é que, obviamente, isso não é uma dica de investimentos. Então, dito isso, vamos dar uma olhada em alguns modelos e algumas projeções para o preço do Bitcoin e tentar estimar aí qual que é o preço projetado para um bull market em 2025. Bom, então o primeiro gráfico que a gente vai analisar aqui é o Bitcoin Long Term Power Law. Basicamente, é um gráfico que mostra uma tendência, um limite superior aqui e um limite inferior para o preço do Bitcoin ao longo do tempo, seguindo uma tendência. E algo muito interessante que a gente pode analisar já neste gráfico são os ciclos do Bitcoin que geralmente acontecem de 4 em 4 anos. Por que 4 em 4 anos? Porque de 4 em 4 anos acontece o halving do Bitcoin, ou seja, o momento onde as recompensas dos mineradores são reduzidas pela metade. E o preço de qualquer ativo depende da oferta e da demanda. Então, basicamente, a gente tem uma redução na oferta do Bitcoin e por isso esses modelos levam em consideração a questão do halving. Bom, dito isso, a gente vê aqui então, portanto, uma máxima histórica no preço do Bitcoin aqui em 2013, próximo dos mil dólares, uma máxima histórica do Bitcoin aqui 4 anos depois, em 2017, próximo então dos 20 mil reais. E a gente viu também uma máxima histórica do Bitcoin em 2021, 4 anos depois. É importante também observar que aqui em 2021, diferente dos outros períodos, a média, aliás, o alta histórica, o ATH, o all-time high, ficou um pouco mais distante do limite superior. E por que isso pode ter acontecido? Então, bom, a gente observa também que o preço do Bitcoin está um pouco menos volátil. Então, vamos levar isso tudo em consideração aqui para o ano de 2025, que, diga-se de passagem, seria aqui o ano de 2021 mais 4 anos, ou seja, está se cumprindo aí, então, esse período de 4 anos. Se a gente ver uma tendência parecida, ou seja, nesse próximo período, aí, 4 anos depois da última alta histórica do Bitcoin, ainda em 2025 a gente pode ter uma alta histórica, e aqui, de acordo com o modelo, então, vamos para o final do ano de 2025, em torno de próximo ali dos 400 mil dólares, talvez um pouco mais baixo, se a gente seguir a tendência de 2021. Então, de acordo com esse modelo, Bitcoin Long Term Power Law, se a gente tiver um bull market no Bitcoin para este ano, a gente pode chegar em patamares de preço próximos aos 300 mil dólares. Lembrando sempre que isso é uma estimativa, tem vários outros fatores que devem ser levados em consideração. Por exemplo, se a gente tiver uma crise, uma recessão nos Estados Unidos, um problema aí na relação comercial entre países, com a questão das tarifas e por aí vai, tudo isso que a gente está falando aqui pode mudar. Então, dito isso, e continuando aqui com o nosso cenário de bull market para 2025, vamos dar uma olhada também no Bitcoin Rainbow Chart. E o que a gente vê aqui? A gente vê que na última alta do Bitcoin, o preço ficou entre o FOMO e o Is This a Bubble? O Bitcoin Rainbow Chart mostra então vários patamares de preço para o Bitcoin, que vai desde o Bitcoin is Dead, ou seja, um limite de preço bem baixo aí para o ciclo do Bitcoin, e Max Bubble, ou seja, um momento onde o preço do Bitcoin está muito esticado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço do Bitcoin está próximo ali dos 90 e poucos mil dólares. E se a gente levar em consideração, então, indo para o final do ano de 2025, chegando ali próximo do FOMO ou Is This a Bubble? O preço do Bitcoin estaria entre 300 e 400 e alguma coisa mil dólares, muito próximo então da projeção aqui do Bitcoin Long Term Power Law. E aqui dando uma olhada no Stock to Flow. O Stock to Flow é o modelo clássico do preço do Bitcoin e leva em consideração aí, então fatores de oferta e demanda. E fica visível os períodos de halving aqui, onde aqui em laranja a gente vê a previsão do preço do Bitcoin e aqui em colorido a gente vê o preço real. E a gente vê que o modelo ele mostra de maneira precisa aí o preço do Bitcoin, estimada, né, o preço do Bitcoin, variando na projeção. Então, geralmente, quando o preço está muito esticado, muito distante para cima do modelo, ele acaba corrigindo.
eventualmente, e quando ele está abaixo do modelo ou muito próximo, ele acaba subindo. Existem alguns debates acerca do quão atual esse modelo é, porque a gente já vê há um tempo, então, o preço abaixo da projeção do modelo, mas se a gente seguir aqui, então, o Stock to Flow prevê aí o final dessa possibilidade de alta ainda para o final de 2025, com o preço ali próximo dos 300 e poucos mil dólares, próximo dos 400 mil dólares. Então, o que a gente pode concluir aqui com essas projeções? Lembrando novamente que isso não é uma dica de investimentos, não organizem aí os seus investimentos com base nessa análise simples e rápida aqui que eu trouxe para vocês, quase que uma reflexão pessoal aqui. Então, analisando esses 3 gráficos, a gente vê uma projeção para um cenário de bull run aqui para 2025, um preço próximo aí de 300 a 400 e poucos mil dólares, o que seria mais de R$1 milhão por Bitcoin, o que é muito interessante, né? Mais de R$1 milhão por Bitcoin. Aqui vocês podem ver também limites inferiores, e a gente sabe que essas tendências podem ser quebradas por fatores externos macroeconômicos, como conflitos, como recessões, principalmente nos Estados Unidos, que ainda é a principal economia do mundo. A gente já falou aqui bastante sobre o problema da dívida dos Estados Unidos e toda a fragilidade macroeconômica que a gente tem hoje em dia. Mas eu acho bem interessante, então, ver essas projeções de preço para o Bitcoin. E na opinião de vocês, eu quero saber, estou curioso para saber qual a opinião de vocês. Vocês entendem que 300 a 400 e poucos mil dólares é um patamar viável, alcançável para o Bitcoin ainda em 2025? Vocês acham que a gente ainda terá uma bull run ainda esse ano? Qual que é a perspectiva de vocês sobre o assunto? Bom, então, dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, cliquem no hype, enfim. Fiquem à vontade aí também na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.